A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia, um canal onde você terá estudos bíblicos, onde você tem também comentários da Escola Bíblica Dominical e onde você pode encontrar também alguns programas de rádio para o seu enlevo espiritual. Aqui no programa Rádio Evangélica Galileia você vai encontrar a palavra de Deus, adoração, louvores e glorificação. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós vamos aqui para a lição 5. O avivamento na vida da igreja. Uma igreja militante precisa de avivamento espiritual. Uma igreja que evangeliza precisa de avivamento espiritual. Uma igreja que faz discipulado em integração precisa de avivamento espiritual. Uma igreja que tem a palavra de Deus em primeiro lugar, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que tem por princípio fazer a obra de Deus, ela sempre estará buscando um avivamento espiritual e levando seus membros a buscarem um avivamento espiritual, e ensinando cada membro a buscar um avivamento espiritual pessoalmente. O nosso texto áureo diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. Claramente este texto está falando do batismo com o Espírito Santo que aconteceu lá em Atos capítulo 2, versículo 4, sobre a vida dos apóstolos e dos discípulos. E voltamos a dizer, quando Jesus Cristo foi elevado aos céus, assunto aos céus, mais de 500 irmãos estavam ali. Lá no cenáculo, porém, estava só 120. Então isso acontece sempre quando há uma busca por batismo com o Espírito Santo. Alguns desanimam, alguns param, alguns não recebem, porém tem aqueles que sempre permanecem, perseveram, até receber o batismo com o Espírito Santo, que é uma ferramenta espiritual para realizar a obra de Deus. O batismo no Espírito Santo é um enchimento de poder, é um revestimento de poder para pregar o Evangelho, para visitar, para evangelizar, para realizar, para fazer a obra de Deus. E este batismo com o Espírito Santo tem que sempre estar ligado com os frutos do Espírito de lá de Gálatas 5:22. A verdade prática diz, ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Desde que ocorreu o primeiro batismo no Espírito Santo até a vinda de Jesus Cristo, o batismo com o Espírito Santo será realizado na vida de todos aqueles que crerem, na vida de todos aqueles que buscarem com fé. O Espírito, Jesus Cristo, nunca cessará de batizar com o Espírito Santo de Deus. O que acontece é que nós não buscamos, que nós não cremos. O profeta Abacuque fez a sua oração: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, sempre que a igreja se voltar a Deus, em oração, voltar-se para a palavra, abandonar o pecado, renunciar, confessar os seus pecados, sempre haverá avivamento espiritual, sempre haverá batismo no Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Meus amados e queridos irmãos, o batismo no Espírito Santo é o enchimento de poder para fazer a obra de Deus. É um revestimento de poder para pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, fazer discípulos, discipular almas, para ganhar almas, para libertar os quebrantados do coração, para libertar os cativos do pecado, para libertar os presos no mundanismo, na carnalidade e nas ações diabólicas. É para isso que é o batismo com o Espírito Santo. Não é para exibicionismo, não é para mostrar que tem poder, mas é para fazer a obra do Senhor. E nós vemos, irmãos, que os discípulos e os apóstolos estavam reunidos em oração. Por isso eles receberam o batismo com o Espírito Santo.
Então o batismo com o Espírito Santo vem com oração, e não é pouca oração, é muita oração. E nós vemos também que o sinal do batismo com o Espírito Santo era falar em outras línguas. Eles falaram em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, e pessoas de outras nações que tinham outros idiomas entenderam o que esses discípulos estavam falando ali naquele momento. E muitos achavam que eles estavam embriagados, que eles tinham bebido aquela hora do dia. Você pode ver. E todos maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: "Que quer isto dizer?" E outros zombando diziam: "Estão cheios de mosto." Então você veja que uns se maravilhavam, acreditavam no que estava acontecendo. A maioria desses partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, alguns eram prosélitos, pessoas de outras nações que aceitaram o hebraísmo, o judaísmo, e muitos deles eram filhos, descendentes de judeus que viviam em outras nações. Portanto, todos eles tinham conhecimento da lei de Moisés. Já tinham ouvido falar de que a glória de Deus desceu no tabernáculo de Moisés. Já tinham conhecimento de que a glória de Deus desceu no templo de Salomão. Eles tinham conhecimento da Shekinah. Quando eles viram esse movimento de um som de um vento impetuoso, e eles falando em outras línguas, todos correram para lá. Então eles correram para ver, e alguns creram que algo de Deus muito grande estava acontecendo naquele templo de Zorobabel que foi reformado por Herodes. Porém, outros estavam zombando, estavam achando que eles estavam embriagados. Até hoje isso acontece. Muitos que ouvem sobre o batismo com o Espírito Santo pela primeira vez, oram, buscam e recebem. Outros até mesmo ainda não receberam, mas acreditam no batismo com o Espírito Santo. Muitos ficam maravilhados de ver a manifestação dos dons espirituais, do Espírito Santo encher alguém, ficam alegres, maravilhados, acreditam. Porém, existe uma linha da igreja, existe uma linha de cristãos que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, com sinais de línguas estranhas. Não acreditam, e como esses que estão aqui no versículo 13, zombam, blasfemam, falam mal do batismo com o Espírito Santo. Acham que os cristãos pentecostais estão embriagados, estão loucos. Mas nós vemos aqui em Atos 2 que havia essas duas correntes de pessoas. De qual dessas correntes de pessoas você pertence? Aqueles que crêem na Bíblia ou aqueles que vão como as ondas do mar acreditando em tudo que ouvem por aí? É uma decisão que você tem que tomar. Muito bem, meus irmãos, aqui no livro de Atos nós aprendemos tudo acerca da igreja. No livro de Atos nós aprendemos a evangelizar. No livro de Atos nós aprendemos a plantar igrejas. No livro de Atos nós aprendemos a fazer missões. No livro de Atos nós aprendemos a fazer visitações. No livro de Atos nós aprendemos a discipular. No livro de Atos nós aprendemos acerca de evangelismo e aprendemos acerca de missões. Tudo que é concernente à igreja de hoje nós aprendemos no livro de Atos, com o apóstolo Pedro, com o apóstolo João e depois com o apóstolo Paulo e com os outros discípulos de apóstolos que tiveram atuação em vários eventos aqui em Atos dos Apóstolos. Tudo que a igreja precisa está no livro de Atos dos Apóstolos. Está nas epístolas paulinas e está também nas epístolas gerais e universais. O Senhor não deixou ninguém desapercebido, perdido e na ignorância. Está tudo na palavra de Deus. A introdução da nossa lição diz: nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja. E, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. A igreja primitiva, depois que recebe o batismo no Espírito Santo, se torna uma igreja avivada para pregar, para evangelizar, para curar, para expulsar demônios. Levou a palavra de Deus a todo o Império Romano e chegou até nós nos dias de hoje. Então é essencial que a igreja de hoje busque o batismo com o Espírito Santo e para que receba o avivamento espiritual para realizar a obra de Deus. Tópico 1. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Público-alvo é aquele público para onde aquela informação é direcionada, ou o público que se interessa por aquela informação. Então, por isso que é o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Então, para quem que é o batismo com o Espírito Santo? Quem que se interessa pelo batismo com o Espírito Santo? Quem que deve buscar o batismo com o Espírito Santo? É esse que é o público-alvo que nós vamos ver aqui. Subtópico 1. O chamado abrangente de Jesus. Quer dizer, é um chamado abrangente, é um chamado para todos. O batismo com o Espírito Santo é para todos. O avivamento espiritual é para todos. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. Então, quando você vê alguém na internet, na televisão, falando em línguas estranhas para zombar dos pentecostais, eles estão sendo usados pela carne, pelo mundo e pelo diabo.
Porque a primeira condição para ser batizado com o Espírito Santo é ser salvo em Cristo Jesus. Então eles estão zombando da palavra de Deus e não de nós. Sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho. Então é preciso ser salvo, crer e se arrepender. Pois sem arrependimento e fé não há salvação. A segunda condição é obedecer a Deus. Então aquele que é desobediente, ele não vai receber o batismo com o Espírito Santo, por causa da sua desobediência a Deus. Pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos de arrependimento. E finalmente a terceira condição é santificar-se. Pois sem santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas. Ele antecede a experiência do batismo do Espírito Santo. Então nós vimos aqui 3 condições para que a pessoa receba o batismo com o Espírito Santo. A primeira é ser salvo em Cristo. E outra, se arrepender do seu pecado. A segunda é o arrependimento, né? A pessoa que não se arrepende dos seus pecados, não apresenta frutos dignos de arrependimento, não tem como receber o batismo com o Espírito Santo. E a terceira é a santificação, é a separação do pecado, separação da carnalidade, separação do mundanismo, para que possamos receber o batismo com o Espírito Santo. O segundo subtópico fala sobre a promessa é para os salvos. Então, os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos, que salvos se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Então, eles receberam o batismo com o Espírito Santo, eles já eram salvos, eles já criam em Jesus. Eles já tinham sido batizados nas águas, porque Cristo foi batizado nas águas, então nós supomos que os seus discípulos também foram batizados nas águas. Todos eles creram que Jesus Cristo era Salvador. Tanto é que eles foram para o cenáculo por ordem de Jesus já ressuscitado. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E de repente o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do 2º capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, que são aqueles judeus daquela época que estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, a vossos filhos, os descendentes daqueles judeus que estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo, e todos os que estão longe, os que estavam em outras pátrias, em outras cidades, em outras nações, que não estavam ali no cenáculo naquele momento. E a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Este é o público-alvo do batismo com o Espírito Santo. Para aqueles judeus daquele momento, para os descendentes deles, para os que não estavam presentes naquele momento, e todos quantos forem chamados por Cristo. Quer dizer, todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador podem receber o batismo com o Espírito Santo. Assim, o texto bíblico, continuando aqui na nossa lição, ele atesta a abrangência atemporal, fora de tempo, e a perenal, né, o perene, né, que é inesgotável, ela permanece para sempre, da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas condições para receber o batismo com o Espírito Santo é importante. A salvação, o arrependimento, né, os frutos dignos de arrependimento e a santificação. E também é importante saber que o batismo com o Espírito Santo é para todos, ele abrange a todos. Então, aqueles discípulos que estavam nos cenáculos, receberam o batismo com o Espírito Santo, já eram salvos em Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo não é a salvação em Cristo. Aquele que aceita Jesus como Salvador, ele passa a ser morada do Espírito Santo de Deus. Aí quando ele ora e busca e recebe o batismo com o Espírito Santo, ele é revestido do poder de Deus para fazer a obra de Deus. E o público-alvo é aquele que a palavra de Deus diz. Para aqueles judeus que estavam ali naquele momento, para os seus descendentes, para aqueles que não estavam ali naquele momento, né, os que estavam distantes, longe, e para tantos quantos o Senhor chamar, todos que aceitarem Jesus como Salvador. Então o batismo com o Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as áreas geográficas, para todas as etnias, homens, mulheres, crianças, brancos, negros, pobres, ricos, para todos. Subtópico 3, o engano dos cessacionistas. Cessacionistas é uma denominação para aqueles que não crêem no batismo com o Espírito Santo. Então eles arrumam várias desculpas, exegeses que não batem com a palavra de Deus, explicações que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que eles criam para explicar por que não existe o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não diz quando terminou o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia não diz quando cessou o batismo com o Espírito Santo. Então, aonde foi dentro da Bíblia que eles encontraram a resposta para isso, para dizer que o batismo com o Espírito Santo não mais existe? Subtópico 3, o engano dos cessacionistas. O cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Ninguém sabe onde eles encontraram isto na Bíblia, mas eles criaram aí um ensino que isso não existe mais. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos, para que, segundo a explicação deles, para que o evangelho chegasse rapidamente a todo o Império Romano. Continuando, há uma ginástica de interpretação bíblica, quer dizer, eles se esforçam de uma maneira tal para poder justificar essa invencionice histórica deles mesmos. Tá? Há outros ainda que, segundo
seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Vejam que lá no Atos 2, aqueles discípulos que estavam nos cenáculos já eram salvos, já criam em Jesus Cristo. Tanto é que obedeceram a ordem de esperar o revestimento de poder lá no cenáculo. Então não é no momento da salvação, mas é para aqueles que já são salvos. Continuando na nossa lição, já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Atos, mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito já eram salvos, e que os dons espirituais transbordaram os limites da igreja apostólica. Não foi só ali naquela igreja que estava ali, naquele momento. Ele se espalhou. Em vários lugares onde o apóstolo Paulo foi pregar, muita gente recebeu o batismo no Espírito Santo. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade espiritual perpassa todas as épocas, culturas, geografias em que haja um salvo em Cristo. Outra coisa que eles dizem é que o batismo com o Espírito Santo cessou quando morreu o último apóstolo, o apóstolo João. Ninguém sabe em que Bíblia foi que eles acharam isso, mas é o ensinamento deles. O batismo no Espírito Santo acontecerá até a volta de Jesus Cristo. Foi determinado pela boca do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, que é para todos, para aqueles judeus, para os seus descendentes, para os que estavam longe, para todos quantos o nosso Senhor chamar. Então, quando Pedro falou pelo Espírito Santo. Não foi uma invencionice de uma igreja histórica, de uma igreja pentecostal, de uma igreja reformada, não. Foi o próprio apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, que falou cheio do Espírito Santo estas verdades a respeito do batismo com o Espírito Santo. Tópico 2. O dinamismo da igreja apostólica. A igreja nasce avivada. Portanto, meus irmãos, igreja apostólica não é aquela que vai lá no cartório e registra igreja tal apostólica, igreja apostólica tal, igreja apostólica, e vai colocando nome lá, vários nomes lá, tudo se referindo à igreja apostólica. Como se eles tivessem um poder que as outras igrejas não têm, porque eles são apostólicos. Igreja apostólica é toda a igreja que guarda os mandamentos de Cristo e dos apóstolos. Esta é uma igreja apostólica. Toda a igreja que está firmada nos ensinos de Cristo e nos ensinos dos apóstolos de Cristo é uma igreja apostólica. Então ela pode ter o nome que seja: Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Metodista Wesleyana, Congregação Cristã do Brasil. Se ela estiver guardando os ensinos dos apóstolos e dos profetas, ela é uma igreja apostólica. Ela pode ter o nome que for, ela pode ter até o nome de apostólica, mas se ela não guarda os ensinos dos apóstolos e dos profetas, ela tem um nome, mas ela não é apostólica. Então, tópico 2, o dinamismo da igreja apostólica. A igreja já nasceu avivada, porque ela foi inaugurada em Atos 2, então ela já nasceu avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo de Moisés foi consagrado pela descida da glória divina. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. E digo mais, assim como o templo de Salomão foi consagrado, inaugurado com a glória de Deus, da mesma forma a igreja nasceu na glória de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. O modelo para todos os avivamentos espirituais. A igreja apostólica primitiva é um modelo para todas as igrejas que querem um avivamento espiritual, que querem o batismo com o Espírito Santo e que querem ser usadas por Deus para levar o evangelho a todo mundo. Subtópico 2. A igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismos, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após os Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo. Por isso, nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também temor, sinais e maravilhas, além de cuidados especiais para com os irmãos carentes. O avivamento espiritual da igreja apostólica revela um profundo compromisso em duas esferas: a espiritualidade, que é a piedade, palavra e oração, e a social, que é a comunhão, que é suprir a carência dos irmãos. Então, meus amados irmãos, a igreja primitiva, depois do Pentecostes, depois do batismo com o Espírito Santo, recebeu um avivamento espiritual tão grande que muitas pessoas aceitavam Jesus como Salvador, muitas pessoas aceitavam a crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. As pessoas recebiam a Cristo.
Depois do Pentecostes, esta igreja ela militava na autoridade de Jesus. Ela realizava milagres, prodígios, maravilhas no nome de Jesus. Esta igreja estava debaixo da unção de Cristo, do Espírito Santo. Ela estava no poder do Espírito Santo. Por isso essa igreja ela tinha perseverança na doutrina, ela era afirmada na doutrina, ela não abandonava a doutrina e ela evangelizava e pregava a doutrina de Cristo. Ela também era uma igreja de comunhão e de oração. Eles estavam sempre unidos no partir do pão e eles estavam sempre juntos orando. Então os sinais, as maravilhas, os milagres aconteciam nessa igreja. E ela era uma igreja que socorria os necessitados, socorria os carentes, se preocupava com assistência social. Era uma igreja avivada, era uma igreja apostólica na realidade, literalmente falando. Então era uma igreja que tinha compromisso com a espiritualidade referente à piedade, à santificação, à palavra, à oração e também à vida social dos crentes, na comunhão e suprindo a carência dos necessitados. Meus amados e queridos irmãos, quantas coisas maravilhosas que nós aprendemos aqui nessa lição, quanto conteúdo foi comentado aqui nessa lição. O pastor Renovato nos traz uma brilhante lição onde nós poderemos aprender a buscar o avivamento espiritual, a restauração espiritual, o despertamento espiritual. E aqui nós procuramos fazer o máximo para ampliar este comentário, trazendo, elucidando muitos conceitos a respeito do avivamento espiritual para você. Portanto, nós pedimos para que você se engaje nesse trabalho, para que você tome ações nesse trabalho, deixando seu like, seu joinha, seu ok, fazendo um comentário motivando-nos a continuar com esse trabalho e desta maneira muitas outras pessoas também receberão este mesmo trabalho. Tópico 3. Um ministério ungido para os dias atuais. Agora nós vamos falar sobre a igreja de hoje. A igreja de hoje como a igreja primitiva. Precisa evangelizar, precisa fazer missões, precisa socorrer os necessitados, precisa de sinais, milagres e maravilhas, para que o evangelho chegue aos pecadores, aos iníquos, aos perversos, para que eles sejam salvos e sejam livres dos seus pecados. É uma igreja que aguarda a vinda de Jesus Cristo. Subtópico 1. Na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação devidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos, para serem curados conforme Jesus declarou que aconteceria, em Marcos 16 e 18. Um ministério avivado, ungido pelo Espírito Santo, é indispensável à missão da igreja nestes dias. Então é necessário que o pastor da igreja, os ministros da igreja, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, obreiros, homens e mulheres envolvidos na obra do Senhor, que sejam avivados. Toda a igreja é necessário que ela seja avivada. Não só um avivamento coletivo, mas é necessário também um avivamento pessoal de cada crente. Cada crente deve aprender a buscar o seu avivamento espiritual. E não ficar correndo de um lado para o outro buscando avivamento. Tem um movimento lá não sei aonde, ele corre para lá. Tem um movimento não sei aonde, ele corre para lá. Tem um movimento não sei aonde, ele corre para lá. Fica de um lado para o outro buscando avivamento, buscando experiências espirituais, sendo que o avivamento ele tem que ser pessoal. Você dobra o seu joelho no seu quarto, confessa o seu pecado, pede perdão a Deus, abre o seu coração, sinta a presença de Deus ali, volte-se para a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, obedeça ao Senhor, tenha uma vida de santificação, você será uma vida avivada por Deus. Então é necessário que a igreja de hoje busque o avivamento espiritual. Subtópico 2. Autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos, homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. Queremos colocar um parênteses aqui para explicar essa situação. O avivamento espiritual ele não acontece pela sabedoria humana. Ele não acontece pelo esforço humano. Ele não acontece por projetos e planejamentos humanos. Ele não vem pela sabedoria humana. O avivamento espiritual, ele é dado por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. É um enchimento do poder do Espírito Santo em cada vida. Portanto, quando esse avivamento chega, muitas almas serão salvas, muitas almas serão evangelizadas, muitas pessoas vão vir das drogas, muitas pessoas vão vir do pecado, muitas almas vão vir da idolatria, muitas almas vão vir do paganismo. Todas essas almas precisam aprender a palavra de Deus. E aí aonde entra a teologia, o conhecimento da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, a escola bíblica dominical, os institutos bíblicos, os núcleos teológicos. Aí é onde eles serão instrumentos para que a palavra de Deus seja esmiuçada, explicada. O povo precisa ser alimentado com a palavra de Deus, porque o avivamento tem que estar associado com a palavra de Deus, porque senão as pessoas vão cair em dois extremos. A pessoa que tem muito conhecimento bíblico,
e não dá liberdade ao Espírito Santo, ele se torna um formalista. Toda igreja formalista perde o avivamento. Toda igreja formalista um dia fecha. Isso aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo com muitas igrejas aqui hoje no Brasil. E aquele que que é avivado extremamente, recebe os dons espirituais, recebe o poder de Deus, está eufórico fazendo a obra do Senhor, ele precisa ser alicerçado na palavra, para que não haja heresias, para que não haja exibicionismo, para que não haja movimentos estranhos no meio do avivamento espiritual, para que não haja extremismo religioso, misticismo religioso, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É aí onde entra a teologia. A teologia ela vem podando, ela vem ensinando, ela vem orientando, para que não haja espetáculos humanos, milagres humanos, falsas profecias, falsos profetas, falsos avivamentos. É a palavra de Deus que ensina. E quem usa a palavra de Deus tem que conhecer a palavra de Deus. É aí onde acontece a teologia, a necessidade da teologia. Continuando na nossa lição. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Portanto, o modelo da pregação do Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Então, a mensagem do Evangelho é confirmada pelos sinais e pelos prodígios. E esta palavra tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Tem que ser uma palavra bíblica, tem que ser uma mensagem bíblica. Essas pessoas impactadas pelo avivamento, que vêm para a igreja, depois precisam ser discipuladas, precisam ser integradas na palavra de Deus, na obra de Deus, para que depois eles venham ser avivados e também dar frutos para a glória de Deus. Subtópico 3. Glorifica Cristo. Quer dizer, o avivamento espiritual, o batismo com o Espírito Santo é para glorificar a Cristo. O avivamento espiritual é para salvar os perdidos, é para edificar a igreja e é para glorificar a Deus. É para isso. O avivamento espiritual é para que a igreja seja militante, é para que a igreja entre no combate, na peleja, na guerra e vença. É um revestimento de poder para fazer a obra de Deus, para proclamar o Evangelho. Continuando aqui na nossa lição, o ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não ao homem. Não por acaso nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. O Espírito Santo glorifica Cristo. Aquele que está cheio do Espírito Santo, portanto, também glorifica Cristo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo, devem apontar a Cristo, todos devem ver a Cristo, todos devem vir a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso, lá na leitura que nós fizemos, onde Jesus Cristo pregava o seu santo Evangelho, a sua fama corria para todo lugar, nas tribos, nas vilas, nas cidades, nas aldeias. A sua fama chegou a essas pessoas humildes, portanto todos o louvavam. Portanto, meu querido e amado irmão, a glória é sempre de Cristo, o louvor é sempre de Cristo, a adoração é sempre de Cristo, sempre Cristo seja glorificado e o primeiro entre nós. Continuando aqui na nossa lição, assim toda a mensagem do Evangelho e a atividade sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Este versículo é um versículo chave, é um texto áureo, para que nós avaliemos se o que nós estamos fazendo é para a glória de Deus. Então tudo que você for fazer, você não sabe se é da vontade de Deus ou não, pense, está glorificando a Deus? Se não está glorificando a Deus, então não é da vontade de Deus. Terminando aqui esse subtópico 3, Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir da nossa instrumentalidade na obra do Senhor. A fama é sempre de Cristo, a glória é sempre de Cristo, o louvor é sempre de Cristo. Tudo que nós fizermos e der certo, a glória é de Cristo. Tudo que nós fizermos e der errado, o culpado somos nós. Se nós guardarmos esse princípio, nós seremos abençoados por Deus. Conclusão da nossa lição. A Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo da sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. O que nós concluímos aqui desta lição é que os apóstolos de Jesus já tinham conhecimento da lei de Moisés. Todos eles eram versados na palavra de Deus. Quando eles recebem Jesus Cristo como Salvador e passam a ser seguidores de Cristo,
Eles aprenderam a orar com Cristo, aprenderam a jejuar com Cristo, eles aprenderam a evangelizar com Cristo, aprenderam a fazer missões com Cristo, aprenderam a curar enfermos com Cristo, aprenderam a expulsar demônios com Cristo. Mas tudo que eles aprenderam não era o suficiente. Jesus deu a ordem para que eles aguardassem o revestimento de poder. E todos eles foram lá para o cenáculo, cerca de 120 pessoas, e receberam o batismo com o Espírito Santo. A partir dali, eles fizeram a obra de Deus como nunca. A nação de Israel é uma nação sacerdotal. De Israel, o conhecimento de Deus deveria ir para todo mundo. Israel fechou-se para si mesmo, tomou a Deus como se fosse o seu único Deus e somente seu Deus, e não levou o evangelho para as nações. Porém, aquela igreja que nascia ali em Atos 2, que estava sendo inaugurada pelo Espírito Santo, como foi o tabernáculo de Moisés, como foi o templo de Salomão, aquela igreja que nascia ali, levou o evangelho para todo o mundo, e até os dias de hoje, a palavra que eles semearam ainda está nascendo no coração das pessoas. Esperamos você aqui neste mesmo canal. E é com muita alegria e muita satisfação que nós estamos aqui junto com você, meditando na santa palavra do Senhor. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.